A paz do Senhor, meus queridos, para que possamos entender a graça salvadora, transformadora de Deus, precisamos ter o entendimento correto. Quando o nosso entendimento não está correto, se torna um entendimento equivocado, e isso conduz a uma crença equivocada. E a consequência disso é que vamos estar colocando a nossa fé no lugar errado. Vamos ler um texto que está na carta à igreja de Colossos, aos Colossenses, Colossenses capítulo 1, versículo 3 a 7. Eu vou ler aqui numa versão da Nova Almeida Atualizada. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Desta esperança vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vocês. Esse evangelho está produzindo frutos e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês. Desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Isso vocês aprenderam com Epáfras, nosso amado conservo, e em relação a vocês, fiel ministro de Cristo. Amém? A primeira coisa que nós observamos nesse texto é a questão da frutificação. E essa frutificação, ela acontece quando assumimos este compromisso de, pela fé em Jesus, amar todos os santos. Isso vai produzir um fruto de pregação da palavra, de testemunho da palavra. Em segundo lugar, podemos observar que a frutificação, ela só é possível quando se vem de um entendimento. Quando lemos aqui no verso 10, fala assim: desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Então, quando ouvimos a palavra e buscamos compreender o resultado que ela pode produzir em nós e na vida das pessoas, isso é que vai fazer com que venhamos a entender a graça de Deus, da verdade. Então, quando compreendemos o Evangelho da graça, quando compreendemos esta verdade, isso vai desenvolver a nossa fé. E, em terceiro lugar, nesse texto nós podemos entender que o entendimento, ele vai gerar a frutificação pelo entendimento da palavra. E a instrução que nós temos recebido através da leitura da palavra e daquilo que temos ouvido de um evangelho pregado de forma íntegro. Porque quando buscamos entender o evangelho, isso vai ajudar com que venhamos a frutificar em nossa vida cristã. No verso 7 está escrito assim: isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo, e em relação a vocês, fiel ministro em Cristo. Aqui é destacado que é necessário receber o entendimento correto da graça. Por isso que a palavra de Deus nos adverte que toda vez que a gente escuta uma pregação ou um texto, devemos examinar as Escrituras. E quando nós oramos ao Senhor, o Espírito Santo, ele nos revela a sua palavra e testifica com o meu coração, com o teu coração, essa verdade. Assim como lemos que Epáfras foi chamado pelo apóstolo Paulo de fiel ministro de Cristo,
nós também devemos nos destacar desta forma, porque a nossa, o nosso espelho é Jesus. Nós devemos olhar para Cristo e buscar ter uma vida assim como Cristo viveu. Certo que somos pecadores, mas nós temos o Espírito Santo para nos ajudar a nos esforçar a conquistar o entendimento dessa graça da forma correta, para que assim possamos viver uma vida na plenitude da graça de Jesus. Em Judas, no capítulo 1, no versículo 3 e 4, na versão Nova Almeida Atualizada, fala assim: Amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Por certos indivíduos cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo, se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. São pessoas ímpias que transformaram em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano Senhor, Jesus Cristo. Aqui o apóstolo Judas, ele está exortando a lutar pela fé, porque há no meio da igreja, há no meio do mundo evangélico pessoas que usam, de vãs ensinamentos e de vãs doutrinas para distorcer a verdade, fazendo que deixemos de olhar para Jesus Cristo e a verdadeira mensagem do Evangelho. Na carta aos Gálatas, o apóstolo escreve assim, capítulo 1, versículos 6 e 9, na nova Almeida Atualizada versão. Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual na verdade não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, entregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que seja esse anátema. Como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema. Irmãos, nós temos que ter muito cuidado com o que nós ouvimos por aí. Tudo que nós ouvimos, se for relacionado à palavra de Deus, nós temos que orar e nós temos que pedir a orientação do Senhor através da leitura da palavra, através da leitura do Evangelho. Jesus, ele traz o Evangelho de arrependimento, de conversão, de mudança de vida, que gera em nós uma transformação pela graça de Deus. E isso é muito importante e nós devemos estar observando isso. E para que a nossa fé seja direcionada da forma correta em Cristo Jesus, as Escrituras Sagradas, ela nos leva a esse entendimento. Portanto, meus queridos, examinar as Escrituras, ler a Palavra de Deus, buscar em oração, em consagração, e o Espírito Santo, é Ele quem vai nos instruir nessa verdade. Por isso, a importância da congregação, de estarmos juntos orando, de estarmos juntos lendo a palavra, de estarmos juntos buscando o conhecimento da verdade. Porque a igreja é o lugar onde nós nos encontramos para glorificar, exaltar, aprender, exortar tudo acerca da palavra e do Evangelho, para que assim nós possamos crescer, conhecendo e direcionando a nossa fé de maneira correta, baseado com a palavra de Deus e com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, para que o nome dele seja glorificado. Amém, meus queridos? E diante disso, quero destacar alguns pontos. Primeiro, buscar o entendimento correto para que possa produzir
o fruto, para produzir frutificação. A graça não é e nunca foi algo de libertinagem, muito pelo contrário. A graça é algo que transforma a vida e precisa de algo de ser sincero. A graça ela tem que ter um compromisso pautado na palavra e não pode ter um compromisso antibíblico. A graça é a revelação da verdade e não devemos estar mais na heresia do gnosticismo, ou seja, Deus é verdade e Ele é quem vai nos conduzir ao verdadeiro entendimento. Portanto, meus queridos, devemos ter este entendimento. Amém? Fica na paz, que Deus te abençoe.